Bem, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas, segundo um estudo realizado em 7 estados brasileiros. Repórter Matheus Coelzer tem mais detalhes aí dessa informação para a gente agora ao vivo. Bem-vindo, bom dia, Matheus. Oi, Cláudia, bom dia para você também, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, começando essa semana aí com números alarmantes, como você trouxe, né, uma realidade de todo o Brasil e não diferente aqui no Rio de Janeiro, quando falamos nos casos de feminicídio, né, de agressão à mulher, se teve, segundo esse levantamento, o terceiro levantamento feito pela instituição por essa ONG, mostra que o Rio de Janeiro tem um aumento de 45% em relação aos casos de feminicídio. A gente já falou tantas vezes aqui no Jornal da Manhã sobre casos expressivos, como a do médico anestesista Giovanni Bezerra, né, que acabou dentro da sala de parto estuprando uma mulher. Pouco tempo depois, um outro médico também acabou cometendo também dentro de um centro cirúrgico um outro estupro a uma mulher. Segundo essas colocações, essas informações feitas por essa pesquisa, mostra que esses casos normalmente, Cláudia, acontecem dentro de casa, mais especificamente 75% desses casos, dessas violências, acontecem porque companheiros ou ex-companheiros não aceitam, na verdade, o término dessas relações, aí consequentemente se tem esse número tão expressivo. Obviamente que as delegacias das capitais, não só aqui do Rio de Janeiro, mas aqui onde o número teve uma incidência altíssima, casos de estupro também aumentaram consideravelmente. Ainda segundo as autoridades ligadas à área da segurança pública, é necessário um confronto maior entre as autoridades e também os órgãos ligados à questão de defesa à mulher, porque muitas dessas mulheres, elas acabam indo à delegacia, dão queixas sobre o que estão sofrendo e muitas vezes esses homens não acabam sendo presos e voltam novamente a atacar essas mulheres. Mulheres essas que muitas vezes também dependem financeiramente desses homens e acabam ficando refém nessa circunstância. Há um estudo também sociológico, antropológico, feito por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, que mostram como esse caso ele vai muito além da violência, mas que já começa na base, né? A mulher que não consegue ter uma estrutura no viés também educacional para poder se preparar e para poder se defender de um crime que cresce tanto. As autoridades vêm falando que vêm trabalhando para diminuir esses números, mas a pesquisa revela, não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, na região norte e noroeste, essa crescente, essa extrema necessidade das mulheres cada vez mais colocarem, de fato, terem coragem, né, para ir às delegacias e denunciarem esses tipos de crimes. Aqui no Rio de Janeiro tivemos também recentemente um caso de cárcere privado, onde a mulher estava há mais de um ano sendo feita refém pelo próprio companheiro. Esses casos aí que tiveram uma proporção nacional sobre num ambiente médico, né? A mulher estava ali achando que estaria segura e em meio a outros profissionais da área da saúde acabou sofrendo então esse estupro, e são números que corroboram com uma realidade que é sabida, mas que infelizmente não muda e precisa de políticas públicas para se pensar numa redução. É triste, né, também trazer esses dados no momento em que se comemora também logo mais o Dia da Mulher, e números aí que assustam, segundo os especialistas, e que políticas públicas devam ser criadas para tentar diminuir o número de casos que são tão recorrentes. Ainda segundo as ONGs que estão também junto a esse estudo, outros quesitos devem ser avaliados, e quando se pensa em outras esferas, no que tem correlação com a mulher, os números ainda podem ser, infelizmente, maiores do que já foram revelados por essa pesquisa que a gente apresenta aqui, os dados. Dados muito tristes mesmo, né? Que a gente acaba sabendo quando se celebra, quando se traz à tona essas datas, né, Matheus? Mas obrigada aí pelas suas informações, até daqui a pouquinho. Vamos chamar o Diogo Schelp. Diogo, desses dados aí que o Matheus trouxe pra gente, 491 foram de feminicídios, o que representa aí, em média, uma morte, mais de uma morte por dia. Muita coisa, muita violência. Quando a pessoa não tem a estrutura familiar ou educacional, o Estado deveria intervir para ajudar a diminuir esses números? O que precisa ser feito, de fato, é ter uma presença do Estado, mas no sentido de mostrar que as mulheres que sofrem violência doméstica e, portanto, em muitos casos, são vulneráveis a situações extremas em que se chega a um assassinato, já que no feminicídio a maior
parte, né, dos casos, o responsável, né, o assassino, é justamente um companheiro ou ex-companheiro. Então, o que o Estado deve fazer é se mostrar presente, né, estar disponível para poder acolher as mulheres nessa situação, para que situações como essa não cheguem a um momento extremo como esse. Então, é o caso agora do plano, do programa que existe, né, que está sendo cogitado aí, inclusive, para ser anunciado nessa próxima quarta-feira, de construir mais casas da mulher brasileira, que são centros onde as mulheres que sofrem algum tipo de violência, elas podem recorrer a esses lugares, elas vão ter um atendimento multidisciplinar, ou seja, de várias áreas, profissionais de vários setores, que podem dar assistência a essas mulheres, inclusive encaminhamento policial, né, para que, de fato, os responsáveis, né, por essas violências sejam buscados e, enfim, que se impeça que eles sigam adiante. Então, é preciso estar presente, o Estado precisa, de fato, estar disponível para atender essas mulheres. Se elas se sentirem desamparadas, muitas não vão ter coragem mesmo de buscar ajuda, né, porque elas podem temer, né, justamente o fato de terem feito uma denúncia ou algo do tipo.